A paz do Senhor, amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Estamos mais uma noite reunidos como família, como irmãos, para poder adorar o nome do nosso Deus, exaltar o nome do nosso Deus. E nós vamos iniciar esse culto já dizendo ao Senhor: eis-nos aqui. Que você possa dizer isso a Ele, que você possa declarar isso a Ele: Senhor, eis-me aqui. Creio que muitas coisas podem ter acontecido para que você conseguisse chegar até aqui, esse lugar. Mas o Senhor, Ele permitiu que você estivesse aqui. E é porque Ele tem algo para falar contigo, para falar comigo. E, sobretudo, Ele está aqui nesse lugar para ser adorado. Ele está aqui nesse lugar para ser exaltado. Então que você possa dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu estou aqui, Senhor. Eu estou disponível para a Tua casa, para a Tua obra. Eu estou disponível, Senhor, para aquilo que o Senhor quer falar comigo, para aquilo que o Senhor quer ministrar na minha vida. Então eu já te convido a declarar isso juntamente conosco. Aqueles que quiserem se colocar de pé, aqueles que quiserem continuar sentados, fiquem à vontade. Estamos na casa do Pai, temos liberdade para isso. Temos liberdade para adorá-lo conforme a gente preferir.
nessa noite, porque o Senhor os escolheu, o Senhor os chamou, Deus, o Senhor nos chamou, Pai. Ó Deus, que possamos estar disponíveis, Senhor, disponíveis, Senhor, para o teu serviço, Senhor, disponíveis, Senhor, para realmente dizer, Pai, que nós queremos te servir cada vez mais, Senhor. Ó Deus, obrigada, Deus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é aquele que ainda que sejamos homens de impuros lábios, mas o Senhor vem e restaura, o Senhor vem e transforma, o Senhor vem e purifica, Senhor. Ó Deus, obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor pode fazer isso, Deus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é poderoso. Obrigada, Senhor, porque o Senhor se importa, Deus, com cada um de nós, Senhor. Somos gratos a Ti, Senhor. Receba, Deus, todo esse culto, Deus. Receba, Senhor, tudo que for feito aqui nesse lugar, Deus. Que seja tão somente para a Tua glória. Tão somente para a Tua glória. Aleluia. Amém. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. Mais uma noite de louvor e adoração ao nosso Deus. Quem está sentindo a presença de Deus nesse lugar, diga amém. É nítido a presença do Senhor nesse lugar, que nós possamos sair daqui cheios, tão cheios que possamos transbordar realmente esse amor de Deus. Segundo domingo de junho, nós comemoramos o Dia do Pastor. Hoje o nosso culto vai estar todo voltado para o Dia do Pastor, assim como foi o hino inicial do Eis-me Aqui. Assim serão as passagens bíblicas que iremos ler e a homenagem que faremos ao nosso pastor. Nós iremos ler os textos bíblicos agora, aonde eu vou ler um, vocês lerão outro e os nossos pastores também lerão uma parte. Assim diz a palavra do Senhor. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Formosos são sobre os montes, os pés que anunciam boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o seu Deus reina. Darei a vocês, pastores, segundo o meu coração, que os apacentem com conhecimento e com inteligência. O que diz respeito a mim, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiradas, e a minha alma sabe muito bem. Essa última era só para os nossos pastores falar, mas toda a congregação falou e é válido também. Nesse momento nós vamos dedicar os dízimos e ofertas. Os nossos visitantes, se sejam à vontade, eu convido o diácono Homero. Aquele que não tiver o que doar, doe a sua vida ao Senhor, que é aquilo que Ele mais quer, é o nosso coração. Vamos continuar adorando o nosso Deus, porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória e de todo o louvor. Amém? Amém. Bem bonito aí para que o
Senhor se agrade de nós. Se eu tiver Jesus ao lado e por Ele auxiliado, se por Ele for mandado, a qualquer lugar irei. Seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for irei. Males poderão cercar-me, assustar-me, mas se Cristo segurar-me, onde me mandar irei. Seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for irei. Seja meu caminho duro, espinhoso ou inseguro, em seus braços bem seguro, onde me mandar irei. Seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for irei. Quando terminar a vida, fica minha triste vida, tenho a glória prometida, eu pra meu Senhor irei. Seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for irei. Senhor, nós oramos nesse momento, ó Pai, por cada dízimo e oferta que foi colocada diante do teu altar, Jesus. Que tu possas, ó Pai, abrir portas para aqueles, ó Pai, que precisam, ó Pai, de um sustento, Senhor Deus. Que tu possas também dar sabedoria para aqueles que vão administrar esse dinheiro, Jesus, na tua casa. Que ele possa, ó Pai, ser usado tão somente para a honra e glória do teu santo nome, Jesus. Nós agradecemos, ó Pai, a cada um que pôde ofertar, ó Pai, e aquele a qual não pôde, que possa, Jesus, ofertar no teu altar a sua vida, Jesus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Está na hora dos nossos anúncios da semana. Então, como a Carol sempre fala, peguem um bloquinho que realmente essa semana tem bastante coisa. Mas vamos lá. Segunda-feira teremos os adolescentes na casa do pastor Eli Anderson com a tia Priscila. Aula de música aqui na igreja. Quem quiser participar das aulas de música, aula de violão, teclado e bateria, estão com vagas abertas. Então é só procurar a Carol ou quiser falar comigo também, eu passo para a Carol, tá bom? Para saber mais informações. Quarta-feira teremos os nossos ensaios. Quinta-feira, culto de oração e estudo da palavra e reunião das mensageiras aqui na igreja.
Dia 9/6, que é amanhã, segunda-feira, 7h30, tem culto pós-radical na Igreja Assembleia de Deus, na cidade de Beira-Mar. Thay vai mandar lá a mensagem lá do grupo, com as informações, com o endereço, ela já mandou lá do grupo dos radicais. Quem passou no radical, quem quiser participar, está super convidado a participar do culto pós-radical amanhã. Dia 13 de junho, jantar dos namorados na Casa do Lago. Já encerrou as inscrições, né? Mas é só para lembrar os casais. As Déboras amanhã estarão na cidade praiana. Na cidade de Beira-Mar. Eu confundo. Cidade de Beira-Mar. Amanhã as Déboras na cidade de Beira-Mar. Então, sexta-feira tem um jantar dos namorados. Dia 14 de junho, gente, no sábado. O que tem sábado? Na Cibro. Eita, glória. Gente, ó, não percam. Nosso pastor convocou a igreja toda a participar. Então, se você não pode ficar às 12 horas, vai 1 horinha, vai 2, 3 horas, a quantidade de horas que você puder. Ai, Larissa, posso ficar meia hora, vai meia hora, que eu tenho certeza que você será abençoado e fará parte daquilo que o Senhor já tem preparado para o sábado. Nós estamos aqui com a nossa campanha de doação para o pessoal que vai lá para o sertão da Bahia. Nós estamos arrecadando aqui sabonetes, escova de dente e creme dental. Então, se você quiser fazer parte dessa missão, a gente convida vocês, a igreja, a fazer parte dessa missão, a trazer as suas doações. Ainda estamos arrecadando. Tailine pediu para avisar que após o culto nós teremos uma reunião, com o Ministério de Dança, com os responsáveis das crianças, os teens e os adultos. Certo, Thay? Então, após o culto, final do culto, procurem a Tailine, os responsáveis, os teens e os adultos. Tailine tem uma reuniãozinha rápida para fazer com vocês. E também me procurar no final do culto alguns nomezinhos que eu vou falar aqui agora, tá bom? É sobre o evangelismo que nós fizemos hoje. Pastor Eli Anderson, Pastor Valdeci, Tia Lúcia e Tia Dilce, tá bom? No final do culto, me procurar para a gente ter um bate-papo rapidinho sobre o evangelismo. Agora nós passaremos um vídeo para a gente falar sobre o DIP, gente. Eu sou pastor, sou marido, sou pai e também sou irmão na fé. Quando os terroristas chegam até as igrejas e encontram cristãos orando, eles dizem que o tempo do cristianismo acabou e nós precisamos fugir se quisermos salvar nossas vidas. Milhões de cristãos na África subsaariana estão deslocados por causa da violência. Pastor Soré é um deles. Nós levamos 4 longos dias para chegar até aqui. As mulheres e todas as crianças passavam a noite na beira da estrada. Não havia nada, não tinha nenhum abrigo quando chegamos aqui. E com a ajuda de Deus, nós conseguimos fazer algumas cabanas aqui. Nessa cabana moram um total de 13 pessoas. Além da própria família, Pastor Soré e sua esposa Teresa apoiam outras 15 pessoas que fugiram de seus vilarejos. 4 pessoas dormem nesse quarto. Sim, 4 dormem aqui e aqui. 3 crianças dormem aqui e outras 3 dormem aqui.
Não temos muito espaço, mas somos gratos a Deus por tudo. A Portas Abertas me abençoou com muitas sementes e também com muitos fertilizantes para podermos usar nas nossas plantações. Esse é o milho que semeamos, com a ajuda de vocês. Nós estamos consumindo esse milho aqui há 3 meses. A Portas Abertas não somente nos ajuda, mas também faz visitas frequentes aqui. Então nós sabemos que eles compartilham da nossa dor e dos nossos fardos e os levam até Deus. Deus, a todo tempo, tem cuidado de nós. E eu confio nesse Deus. Ele proverá para nós. Cozinhar para a comunidade não é um fardo. Eu encaro isso como um serviço a Deus. Eles são o povo de Deus e estão deslocados involuntariamente aqui, então eu cozinho para eles, com alegria, mesmo em condições precárias. No que diz respeito ao meu ministério, eu sei que Deus tem muitas coisas para mim. Tenho que sair e evangelizar ou plantar igrejas. Nós estamos deslocados, mas Jesus não está. E nunca estará deslocado de nossas vidas. Jesus sempre estará conosco. Nós continuamos seguindo a Jesus, enquanto oramos para que Deus transforme nossa situação. Senhor Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, eu coloco todas as pessoas deslocadas de Burkina Faso na segurança de suas mãos, Deus da vida. Esteja com eles e traga conforto. Também intercedo pelas pessoas deslocadas ao redor do mundo inteiro. Que a sua mão de misericórdia as toque e fortaleça a fé de cada um. Eu peço por essa missão que apoia as pessoas perseguidas ao redor do mundo. Que Deus seja glorificado em tudo o que é feito. Em nome de Jesus. Amém. Toda vez que eu olho para a Bíblia, eu vejo que os grandes guerreiros enfrentaram barreiras ao longo de toda a sua vida. E agora é a minha vez. E uma verdade crucial sobre o sofrimento é que o sofrimento nunca vai ser eterno, mas Jesus sim é eterno. Sua oração e apoio encorajam e fortalecem cristãos deslocados ao redor do mundo a permanecerem firmes diante da perseguição. Por isso, no dia 15 de junho, mobilize sua igreja a participar do Domingo da Igreja Perseguida e orar por aqueles que foram forçados a fugir por causa da violência. Cadastre sua igreja no DIP 2025 e apoie a igreja perseguida ao redor do mundo. Nós estamos deslocados, mas Jesus não está e nunca estará deslocado de nossas vidas. Ele sempre estará presente em nossas vidas. Essa é a convicção de alguém que acredita, que confia no Senhor, independente da situação e dessa realidade que nós vimos aqui. E o DIP, meus irmãos, já é no próximo domingo, da semana que vem, dessa semana, né, da que vai entrar, domingo que vem, no dia 15. Então esse é um convite para você participar.
esteja aqui, esteja presente. É um domingo de conscientização, um domingo que nós estaremos intercedendo e clamando por esses irmãos, por essas realidades como essa que nós vimos desse pastor e dessa família. Então é um convite para você estar aqui presente. Nós teremos um momento de ofertas e vocês ouviram que essas ofertas, elas são revertidas, enviadas para esses locais, para essas pessoas, para apoiar a eles com sementes, para que eles possam conseguir comer, para que eles possam conseguir se alimentar, para enviar missionários para fazer estudos bíblicos, treinarem esses nativos, esses cristãos. Os próprios, eu mexendo no material que Portas Abertas enviou para a gente esse ano, eles contam como vários e vários pastores que estão deslocados, vivendo essa realidade, eles estão treinando outros pastores a como viver a perseguição, como permanecer com a fé mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio à violência que eles sofrem. Então nós estaremos aqui clamando por essa igreja, clamando por esses irmãos, e esse é o nosso convite. Esteja presente, participe, e que não venha ser somente no dia 15 de junho, que nós possamos gerar esse senso de responsabilidade de clamar pela igreja perseguida, porque isso não é somente um dia, essa realidade deles não é somente um dia, não se baseia em um dia, é uma realidade que eles estão vivendo há meses. Então, que nós possamos estar aqui na semana que vem, no domingo, e clamarmos juntos, como igreja livre, pela igreja perseguida. Vai ser um culto voltado aí para esse domingo. Então, está aí o nosso convite para os irmãos. Convidem aqueles, os seus familiares, aqueles que vocês sentirem no coração de estar presente. Amém? Amém. Nesse momento, nós estaremos apresentando os nossos visitantes. Eu sei que tem visitante aqui. Peço perdão já porque eu não guardo o nome. Então, vou começar aqui pelo lado direito, que eu já estou aqui. Temos algum visitante aqui no lado direito? Temos aqui na frente. Qual é o seu nome? Rodrigo. Rodrigo, veio com alguém, Rodrigo? Veio com o irmão Davi, graças a Deus. Já pertence a alguma igreja? Já faz parte. Glória a Deus, seja bem-vindo, viu? Mais alguém, gente? De visitante? Já é de casa? Já é de casa. O esposo da Jéssica já é de casa. Só ele já não sabe, gente, mas ele já faz parte da nossa família. Aqui do lado esquerdo, temos as crianças. Estou vendo umas crianças com rostinhos novos aí. Oi, princesa, tudo bem? Qual é o seu nome? Alice. Seja bem-vinda, Alice. Está muito linda, viu? E você, meu amiguinho? Qual é o seu nome? Isaac. Isaac está junto com o filho da Laís, né? Lembra o seu nome pra tia? Cauã. Isso aí, lembrei agora. Aqui, meus amores, sejam bem-vindas. Natália. Janaína. É a primeira vez de vocês aqui, né? A senhora também, né? Sim. Primeira vez também. Tem um nenenzinho ali, sejam bem-vindas, viu? Um prazer recebê-las aqui. O esposo de Laís, já é nosso também, só ele não sabe. Isso. E? Vinícius. É parente? É, sogro, sogra, mas muito cunhada. Ah, coisa linda! Laís hoje está sorrindo à toa, gente. Bem que eu senti ela bem assim, ó. O sobrinho. É o sobrinho que nasceu. Ai, que coisa linda! Todo mundo, oramos bastante. Graças a Deus. Deus é bom, né, Laís? Sejam bem-vindas, viu? Um prazer recebê-los aqui. Tem mais alguém? Oi, meu amor, tudo bem? Qual é o nome da senhora? Janete. Seja bem-vinda, veio junto com o irmão Gaspar? É? Então, sejam bem-vindas. O que nós vamos... Tem mais aqui? Acho que não, né? O que nós vamos dizer para os nossos visitantes? Que bem bonito que hoje a casa está recheada. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Sejam bem-vindos em nome de Jesus e voltem sempre. E se gostar, pode ficar. Aleluia! Deus é bom! Vamos aplaudir o nome do Senhor, gente? Antes de começarmos a homenagem aos nossos pastores, eu peço às pessoas que estão envolvidas na homenagem que se dirijam aqui para a porta de vidro, tá? Para o pessoal ir se preparando. E antes da gente começar, eu vou passar a primeira palavra ao nosso pastor Valdecir. Muito bem, hoje estamos cheios de atividades em nosso culto, né? E tem até surpresa que eu não sabia.
Dentre os visitantes aqui hoje, nós temos uma autoridade, né, que é o nosso amado Rodrigo. Ele está frequentando ali a Adventista e ele deseja fazer uma gratidão à igreja, para minha surpresa, né? E temos outra coisa a fazer logo após a gratidão que o Rodrigo tem a fazer à igreja. E desde já eu louvo a Deus pela sua vida aqui, e louvo a Deus porque você está ali frequentando na Adventista. Que Deus te abençoe e te sustente, né? E você possa permanecer firme. Pode dar a palavra que você deseja, né? Boa noite, pastor. Boa noite, irmãos. Eu vim aqui hoje, a convite do irmão Davi, para agradecer a todas as orações que todos os irmãos têm feito, né? Para nós que estamos hoje, estou como vereador, para todas as autoridades políticas da cidade. É importante que vocês continuem orando, né? Para que dê sabedoria a todos nós políticos, para que possamos juntos melhorar cada vez mais a nossa cidade e a vida da nossa população. E quero dizer para o pastor Valdeci, tenho passado aqui, tenho visto cada dia as paredes estão sendo erguidas, e vejo que cada um de vocês aqui, irmãos, estão ali colocando e deixando a marca de vocês para esse tempo. E quero dizer que depois que acabar o culto, quero conversar com o pastor Valdeci, que eu também gostaria de fazer parte dessa marca, de estar podendo ajudar essa construção da igreja. Tá bom? Muito obrigado e continue orando por todos nós, tá bom? Muito obrigado. Muito bem. Eis aí a palavra do nosso amado Rodrigo, né? Que ele é um dos vereadores da cidade. E além de vereador, eu já conheço o Rodrigo e toda a sua família há alguns anos, né? Não precisa dizer há quantos anos, porque nós estamos novos ainda, né, Rodrigo? E Deus continue assim, te abençoando. Isso para mim foi a primeira vez que veio alguém aqui agradecer. Prometer, acho que já tivemos alguns, né? Agora, vir aqui agradecer, fazer uma visita no culto da noite, vocês lembram? Né? O Carlos Augusto sempre vai em nossa sede, né? Ele está sempre lá. E pela primeira vez veio alguém aqui, uma autoridade, para agradecer pelas orações. E isso é muito importante, e também a sabedoria. Que Deus te abençoe. Agora nós temos uma apresentação. Vamos fazer agora de uma vez. Temos aí a cunhada da Laís. Eu acho que é a que nós estávamos aí orando. Laís pediu oração por ela, pelo bebê. E nós queremos convidar aqui à frente, né, a mãe, o bebê, a família, se assim desejar. Pode vir à frente. Rosana também pode vir aqui participar desse momento conosco. Se desejar, pode pegar o bebê para abençoar, que eu não tenho muito jeito para pegar o bebê, mas a Rosana pode pegar o bebê, né, para abençoar. Então vamos arrumar um espaço aqui, né? Tem espaço, com certeza. Certo. Olha aí, gente. Ela vai... Qual o nome da mãe mesmo? Janaína. Janaína e o bebê? Alisson. E a Janaína tem uma filha que não apresentou na igreja e gostaria de apresentar. É a Alice? Muito bem, que maravilha, né? Olha quanta gente, olha que família linda, né? Que maravilha. Pode chegar para cá, tem espaço aqui, ó. Rosana, se puder, pega o bebê depois aí pra gente orar, né? Abençoando esse bebê. Surpresa boa para você, né? Então, gente, Janaína, né? Janaína Alisson. Janaína, a palavra de Deus nos diz em Provérbios 22, 6. Instrui o menino no caminho que deve andar, para que quando envelhecer não se desviará dele. Tá? Instrui o menino, instrui a criança, né? Porque também tem a menina. Instrui a criança no caminho em que deve andar, para que quando envelhecer não se desviará dele. Isso é uma grande responsabilidade, né? Isso é uma grande responsabilidade de uma mãe, de
de um pai ou de um responsável pela criança, porque os pais são espelho da criança. E a criança, ela tem que ser encaminhada, né? Tem que ser encaminhada para um lado bom. Se no futuro, ou quando adulto se desviar, ela escolheu, mas a sua parte você precisa fazer. A parte do pai ou parte da mãe é necessário fazermos, para que não tenhamos nenhuma consciência pesada de que foi a culpa nossa. Então o nosso conselho é que você faça isso, né? Que você faça isso. Conduza essas crianças no caminho do Senhor, tá? Ensinando bons costumes, bons hábitos, para que eles continuem trilhando, desejando a cada dia estar no caminho do Senhor. E Jesus Cristo também, em uma das passagens, está ali em Marcos, estragou o colo, né? Uma das passagens que está ali em Marcos, muitos tentaram impedir, né, que trouxessem as crianças até Jesus para que ele as abençoasse. E ele falou: deixai vir a mim os pequeninos, porque das tais é o reino dos céus. Então nós não devemos ser impedimento para as crianças conhecerem a Jesus, mas que nós venhamos ser um caminho, né, auxiliando eles chegarem até Jesus e conhecendo esse caminho maravilhoso que é Jesus Cristo. E que nós pedimos para que o Senhor continue abençoando você, seus filhos, toda a sua casa, toda essa família. Parabéns, família. Deus continue abençoando todos vocês. Parabéns, Laís, né, por estar aqui conosco e trazer assim essa família para nós estarmos aqui juntos, orando e abençoando o Alisson. Pastor Leandro, vem cá também, né? Vamos abençoar aqui também o Alisson, né? Vamos orar ao Senhor. Alisson e Live. Alice. Está pegando o nome da menina, né? Eu vou abençoar a vida do Alisson. O pastor Leandro vai abençoar a vida da Alice. Ok? Vamos orar ao Senhor, mas impõe as mãos junto comigo, né? Vamos abençoar neste momento. Deus, neste momento, Pai, estamos aqui, ó Pai, junto com esta família que está acompanhando aqui, ó Pai, a Janaína, trazendo seus filhos no teu altar. Nós pedimos, ó Pai, toda a sorte de bênção sobre a vida do Alisson, que ele possa crescer, ó Pai, com toda a sorte de bênção, com saúde, ó Pai, e ser um grande homem, ó Pai, na sociedade por onde ele estiver. E sobretudo, ó Pai, que ele caminhe, ó Pai, na tua casa, ó Pai, ele não venha se desviar do teu caminho e seja um grande servo do Senhor. Nós abençoamos e pedimos toda a sorte de bênção também, ó Pai, para todo o lar da Janaína, Pai. O Senhor venha suprir todas as necessidades, em nome de Jesus. Amém. Pai, em nome de Jesus, ainda em Tua presença, Pai, eu entrego a vida da Alice em Tuas mãos. Abençoe, Pai, a sua vida, abençoe a sua saúde. Abençoe, Pai, a sua vida na escola, com seus coleguinhas, com os seus pais. Dê sabedoria, Pai, aos pais, para educarem e criarem a Alice nos Teus caminhos, Deus. Pai, que o Senhor esteja suprindo toda necessidade, seja ela financeira, seja ela física e espiritual. Que o Senhor, Deus, esteja trabalhando na vida dessa família, para a honra e glória do Teu nome, Deus. E que possamos, Deus, no futuro, saber que a Alice é uma serva do Senhor. A Alice é uma mulher influente na cidade, influente na sociedade, e que faça, Pai, a Tua vontade. Abençoe, Pai, a vida da Alice, eu abençoo-a em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe toda a família. Parabéns. Foi um prazer receber todos vocês aqui nesta noite, para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Devolvo a palavra a quem é de direito e vamos continuar a programação. Eu convido o pastor Elianderson, que já sentou, o pastor Valdeci, que se sentem ali nessa cadeira. Esses são nossos pastores daqui da Cibro, Nova Cidade, e nós vamos fazer uma pequena homenagem para eles. O que eu tenho para falar primeiramente para vocês
se encontra em Gálatas 5, 22 e 23, que diz assim a palavra do Senhor: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Alguns crentes têm algo especial em sua vida, que atrai pessoas salvas ou não. Certamente esses crentes seguem a Cristo mais perto, tirando de sua vida as coisas desagradáveis e cultivando o fruto do Espírito. São pessoas doces, atraentes, mais belas que uma cesta cheia de frutas verdadeiras. É Cristo em sua vida, não a sua personalidade, manifestando o fruto do Espírito Santo, que atrai outros para conhecerem e aceitarem nosso Salvador. Esta cesta está vazia, está sem nenhum fruto. Vamos enchê-las com frutas que simbolizam as virtudes do fruto do Espírito que vemos em nossos pastores Valdeci e Ele Anderson. Então, vocês receberão agora os frutos do Espírito Santo, representado por cada parte de algumas pessoas da nossa igreja. Amor. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. João 4, 7 e 8. Nossos pastores estão cheios de amor. O amor a Deus, o amor à palavra de Deus, o amor à sua igreja, o amor ao trabalho do Senhor, amor à sua família e principalmente o amor a Deus. Eu sou a alegria. Tenho-lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês esteja completa. João 15, 11. Nossos pastores foram chamados por Deus para pregar sua palavra e nos guiar em caminhos dignos de filhos de Deus. Os pastores Valdeci e Ele Anderson fazem isso assim como as demais atividades, cheios de alegria, por ter a certeza de esta está fazendo a vontade de Deus. Paz. Se no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Nós, os embaixadores do Rei, nos admiramos muito o espírito de paz que vocês dirigem à igreja, a amizade sincera e a preocupação com a família, as famílias, né, da sigla na nossa cidade, é o segredo do sucesso do ministério de vocês. Longanimidade. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Hebreus 10, 36. Pastor Valdeci e Pastor Leandro são exemplos para nós na longanimidade. Sempre pacientes e com firmeza de ânimo, procuram liderar a igreja enquanto perseveram e nos ajuda a perseverar em direção ao alvo. Benignidade. Portanto, tudo que vocês querem que faça a vocês, façais aos outros, porque essa é a lei dos profetas. A benignidade,
é uma característica, é outra característica, na verdade, que é muito importante nos nossos pastores. Eles procuram sempre manter um ambiente fraterno, cheio de amor e de consagração, o que nos leva à vontade de Deus. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Mateus 5,16. Na nossa igreja, como em todas as igrejas batistas, nós, como diáconos da igreja, nós temos a responsabilidade da pregação do Evangelho e do cuidado com os nossos membros. Os nossos pastores têm nos abençoado para que possamos ser muito bem sucedidos e assim possamos alcançar os nossos objetivos. Amém? Amém. Fé, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Em 1 João 5,4. A fé nos sustenta, nos leva a ser fiéis em nossa vida cristã, seguindo a paz com todos, testemunhando, contando as boas novas, estudando a palavra de Deus e obedecendo, e crescendo. A escola bíblica dominical é muito importante para nós e agradecemos o interesse dos nossos pastores em melhorar o ensino e o crescimento da nossa EBD. Mansidão. Na palavra de Deus, em Mateus 5,5, nos diz que bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. A música é uma parte importante na vida da igreja. É responsabilidade do Ministério de Música preparar o povo para ouvir a palavra dos servos de Deus. Devemos ser mansos e suaves, mas também cheios de entusiasmo. Com mansidão, os nossos pastores têm nos dado todo o apoio no Ministério de Música desta igreja. Domínio próprio. Tenham domínio próprio e estejam sempre alertas. 1 Pedro 5,8. Certamente essa parte dos frutos é extremamente importante na vida cristã. Ainda mais quando falamos de pastores, que estão sempre lidando com pessoas diferentes. Assim como no campo um pastor cuida de suas ovelhas, nossos pastores cuidam de nós, da nossa vida espiritual. Por isso somos gratos a Deus pela vida dos pastores que temos. E pedimos para que o Senhor os abençoe ricamente em seu serviço. Essa pequena lembrança da Cibro Nova Cidade é em nome das Déboras, MCM, homens, mensageiras e Ministério Infantil. Então toda igreja está envolvida e toda igreja com todo carinho oferece a vocês essa homenagem e que vocês recebam e saber que essa igreja ama vocês e que esse fruto do Espírito esteja sempre com vocês e que nós possamos ajudar também, que nós sejamos obedientes àquilo que o Senhor mandou nos ensinar. Que o Senhor vos abençoe. E convidamos, as esposas, a Prícila e Rosana, para que esteja aqui. A cesta para vocês levarem, tá? Uma de cada. Gostaria de convidar a irmã Lúcia, que vai estar orando pelos pastores.
as Rosana e Priscila, né, ela faz parte desse ministério pastoral. Então elas teriam que estar aqui, né, também recebendo a sua homenagem. Né? Que o Senhor continue abençoando a vida de vocês, né, porque tem sido bênção nas nossas vidas. Vamos ficar em pé, igreja? Aqueles que puderem estender as mãos sobre nossos pastores, né, vamos estar orando pela vida deles. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste momento nós estamos aqui, Senhor, agradecendo ao Senhor primeiramente, que é o nosso pastor, aquele que entregou, Senhor, seu único filho para morrer por nós, morte de cruz, para que tivéssemos vida e vida em abundância. E nesse mesmo exemplo, Pai, o Senhor tem dado ao pastor Valdeci e também ele Anderson, Senhor, para que cuide das suas ovelhas, possa estar instruindo, capacitando, orientando, Pai, a seu tempo. Que o Senhor continue, Senhor, abençoando a vida deles, materialmente, espiritualmente, mentalmente, fisicamente, ó Pai, que as bênçãos do Senhor estejam sobre eles e a sua família. Que as suas esposas, ó Deus, como mulheres sábias, continuem, Senhor, lado a lado, amparando e acolhendo, porque sabemos, ó Pai, que elas, ó Deus, têm um papel principal na vida desses homens, porque eles têm sido, Senhor Deus, uma bênção por causa da bênção que eles receberam. Por isso nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja, só agradeço. Peço que esteja orando para que Deus esteja capacitando e dando sabedoria e entendimento para crescer no entendimento da palavra dele e também no ensino da palavra dele. Amém. Muito bem, amados. Quando a gente recebe essas homenagens assim, né? Não sei, pastor Elianos, mas eu fico analisando o que eu faço para ser tão homenageado. A gente não faz nada. Por mais que venhamos fazer alguma coisa, ainda é pouco. Precisamos fazer mais. Por isso eu agradeço a vocês por verem tanto valor na gente, tanta qualidade, e a gente se sente tão pequeno diante de tudo isso que vocês apresentaram aqui, mas o que nós temos a dizer. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho que tem por cada um de nós. Também aqui a Rosana, que tudo isso é para nós dois, não é para mim, para nós dois. É a Rosana que está ao meu lado, sempre esteve, e sem Rosana eu não conseguiria fazer nada aqui, e sem vocês, com certeza. Por isso eu quero agradecer de coração. E a palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios 15, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Que Deus continue nos abençoando e sustentando essa união maravilhosa que nós temos aqui, esse carinho uns pelos outros, que possamos continuar assim. E é dessa forma que a igreja precisa permanecer, e dessa forma a igreja vai crescer e tem crescido. Amém? Que Deus nos abençoe. Rosana, muito obrigado. Deus continue te sustentando também junto comigo. Amém?
sobre esse chamado. Acabamos de ouvir essa homenagem aqui dos nossos pastores que atenderam o chamado do Senhor. Então, que assim como eles, nós possamos saber discernir para aquilo que o Senhor tem nos chamado a fazer. Mas acima de todas as coisas, nós fazemos parte de uma missão. Que nós possamos nos permitir ser usados pelo Senhor onde nós estivermos, atender a esse chamado dele. Que nesse louvor, eu acredito que aqui a maioria conheça, que você possa ministrar, pedir para que o Senhor sonde o seu coração, quebrante o seu coração nesse momento. E que nessa noite nós possamos ser cheios do amor dele, ser cheios da unção dele para transbordar no nosso lar, transbordar nos nossos dias, no nosso trabalho, aonde nós estivermos. Amém? Convidamos vocês a ministrarem conosco nesse momento. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que me se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como monte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como monte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me E ser bons, Deus. usa-me. Nós queremos
queremos, Pai, ser transformados nessa noite. Nós não queremos sair, Pai, da maneira que nós entramos aqui, mas nós queremos ser cheios do Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui com os nossos corações abertos, Pai. Nós estamos ministrando essa canção, Pai, pedindo para que o Senhor nos fale, para pedir que o Senhor, Pai, quebrante o nosso coração. Em nome de Jesus, o Senhor sabe, Pai, o Senhor nos conhece. O Senhor sabe exatamente aquilo que nós precisamos, Pai. Que o Senhor, Pai, vem estar trabalhando, Deus, nos nossos corações nessa noite. Em nome de Jesus, Pai, transforma realidades nessa noite. Aquilo que para nós, Pai, parece impossível, aquilo que para nós parece ser difícil, nada é impossível para o Senhor, Pai. O Senhor sempre tem algo novo, Pai. O Senhor sempre tem nos chamado, está nos chamando para fazer parte, Senhor Deus, daquilo que o Senhor já tem feito. Em nome de Jesus, Pai, que a cada dia mais nós possamos buscar ser parecidos contigo. Em nome de Jesus, trabalha, Pai, na vida da tua igreja nessa noite. E que nós venhamos sair daqui cheios, Pai. Para que possamos colocar em prática aquilo que nós cantamos aqui nessa noite, aquilo que nós acabamos de ministrar. Nós precisamos do Senhor, Pai. Nós precisamos do Senhor para saber fazer a diferença, Pai. Nós precisamos do Senhor porque nós somos totalmente dependentes de Ti, da Tua presença, a Tua presença que traz o renovo para o nosso coração, a Tua presença, Pai, que nos transforma, que nos edifica e nos fortalece, Pai. Em nome de Jesus, Deus, continua agindo no nosso meio. Continue, Deus, tendo espaço para agir, toda a liberdade, Pai. Nós queremos ainda receber mais do que o Senhor já tem preparado para nós nessa noite. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu convido todas as crianças para vir aqui na frente, para que possamos estar orando por vocês. Convido também já a Rosana, que estará trazendo a palavra nessa noite. Vou pedir o nosso pastor, que já está aqui, para que esteja orando pela vida das crianças e orando também pela esposa dele. Bênção. Vamos orar por todas as crianças, né? Cedo eu orei pelo Alisson, também oramos pela Alice, e agora pelos demais. Amém? Vamos orar ao Senhor. Vamos agradecer a Deus. Tem mais criança aí? Alisson está ali no colo, né? Deus, muito obrigado, Pai, por essas vidas aqui no teu altar. Nós pedimos ao Senhor que derrame, Pai, bênçãos e bênçãos especiais sobre a vida dessas crianças. Que o Senhor cuide de todos os passos dessas crianças durante toda a jornada da sua vida. Pedimos bênção sobre o lar de todas essas crianças. Que o Senhor, ó Pai, atenda a necessidade de cada uma delas. E cuide, ó Pai, da saúde dessas crianças. Nós as abençoamos do teu nome, Pai. E que também, Pai, nós queremos entregar, ó Pai, a tua serva, a qual vai transmitir, ó Pai, o que o Senhor tem para cada coração aqui nesta noite, mas que o Espírito Santo do Senhor, ó Pai, possa interpretar, ó Pai, e completar a obra na vida de cada um, ó Pai. Fala-nos nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Continue falando, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Amém? Já podíamos ir embora, né? Mas nós vamos ainda meditar um pouquinho na palavra do Senhor. Eu já peço que você abra a sua Bíblia em João 10. João 10, 11, de 11 a 18, depois o 29, de 26 a 29. E nós vamos
meditar um pouquinho na palavra do Senhor. Hoje é o dia do pastor, comemora-se, né, o dia do pastor, e já teve uma homenagem linda aqui. Eu agradeço aí pelas frutas, né? Porque lá em casa só eu gosto de fruta, meu marido não gosta, mas eu incentivei as meninas a fazer a cesta, né? Oh, ganhei, né? Nem vou precisar fazer sacolão essa semana. Mas que bom, né? Café também, gente. Café na cara, benção, né? Ganhei o café. Ó. Mas hoje nós vamos falar do bom pastor. A homenagem aos nossos pastores já foi feita, mas hoje nós vamos falar do bom pastor. Aquele pastor que cuida de suas ovelhas e aquele pastor que deu a vida por suas ovelhas. De fato, sim, deu a vida por cada uma de nós. Suas ovelhas, né? João 10, de 11 a 18 fala assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas, ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandamento recebi de meu Pai. E lá no 26 a 29 fala assim: mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Amém, igreja? Amém. Esse é o pastor que eu quero te apresentar nessa noite. Você conheceu aqui o pastor Eli Anderson e o pastor Valdeci, que é o pastor desta igreja. Mas eu quero te apresentar nessa noite o pastor que de fato deu a vida por sua vida. Aquele pastor que de fato se preocupa a ponto de se entregar na cruz por você. O pastor Valdeci, quando ele agradeceu aqui a homenagem, ele falou, e assim foi muito sábio em falar, que não fazem, desculpe, pastores, que não fazem quase nada. Mas comparando, mas fazem sim, gente, é porque, né? Comparando com o pastor mesmo, nosso pastor, Jesus, que deu a vida por nós, de fato, nós não fazemos nada. O preço, ele já pagou por sua vida e por minha vida. Ninguém mais pode comprar você, porque ele já pagou o preço. Você como ovelha, você pertence a esse pastor. Você pertence a esse rebanho por quê? Você foi comprado, não com dinheiro, não com bens materiais, mas com o sangue do nosso pastor, daquele que veio para nos salvar. Então esse texto, ele vem falando da missão e da identidade do nosso pastor. Ele vem falando, eu sou o pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Esse Jesus, esse pastor, ele dá a vida por você. Esse pastor, ele deu a vida por você. E esse versículo aqui, ele tem um retrato íntimo do poder de Jesus e de sua relação. Ele relata o
seus filhos, com as suas ovelhas. Esse pastor todos os dias te espera. Esse pastor todos os dias olha para você e tem misericórdia de você. Esse pastor todos os dias, sequer um dia, ele não esquece de você. Embora muitas das vezes a gente esquece desse pastor, mas ele não te esquece. Ele não esquece das suas ovelhas, do seu rebanho. E aqui nesse texto a gente consegue ver a profundidade do amor desse pastor, a ponto de se sacrificar por nós, a ponto de buscar uma intimidade. Quando ele fala que eu sou o pastor e conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, ele nos conhece, irmãos, a fundo, lá no profundo. Ele nos conhece pelo nome. Ele sabe quem nós somos. Ele sabe quem eu sou. Ele sabe quem você é. Ele sabe aquilo que você precisa. Ele pode te salvar. Ele pode te libertar. E ele começa falando aqui, Jesus, ele começa falando, eu sou o bom pastor. Porque o bom pastor, ele dá a vida. E aí ele fala sobre as características dele. Como um bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Ele conhece intimamente. Irmãos, você consegue esconder os seus sentimentos, os seus desejos, as suas vontades? Você consegue esconder do seu verdadeiro pastor, do pastor, né, físico, né, da igreja, dos irmãos, do seu esposo, da sua filha, do seu filho, mas do seu pastor, daquele que te conhece, daquele que sabe no profundo do que você sente, do que você precisa. Você não consegue esconder nada desse pastor, porque ele te conhece no íntimo. Ele te conhece lá no profundo. Ele conhece suas ovelhas. Ele sabe tudo a nosso respeito. Ele sabe do que você precisa. Ele sabe o que ele pode fazer por você. Ele sabe daquilo que você tem feito. Ele sabe o que você tem pedido. Ele sabe daquilo que ele recolhe o seu pranto. Ele sabe aquilo que você tem derramado sobre o altar dele. Ele sabe da sua necessidade, porque ele te conhece. E quando você é ovelha do Senhor, você é conhecido por Deus. E as suas ovelhas conhecem o seu pastor. E quando, né, lá antigamente, né, que agora eu acho que cada um tem o seu curralzinho lá, mas quando reunia-se muitas ovelhas dentro dos currais, quando os pastores chegavam para buscar as suas ovelhas, eles começavam a falar, começavam a chamá-las, e as suas ovelhas, uma por uma, elas iam vindo, ouvindo a voz do seu pastor. Elas começavam a ficarem agitadas, e quando abria-se a porta lá do curralzinho, elas seguiam o seu pastor, porque elas conhecem a voz do seu pastor. Como ovelhas de Cristo, nós precisamos desenvolver uma intimidade com o nosso pastor, a fim de reconhecer a sua voz, a fim de que, quando ele falar aos nossos ouvidos, a gente reconheça e fala: esse é o meu pastor, é ele que está falando. Para que a gente não venha ser enganado pelo ladrão, pelo mercenário, que aqui Jesus também fala sobre o mercenário. Esse pastor, ele dá a vida eterna. É uma vida de paz, é uma vida de alegria, não é uma alegria passageira. Porque o mundo, ele nos oferece uma alegria passageira. O mundo nos oferece uma
alegria que vem e vai embora facilmente. Mas esse pastor, ele nos oferece, uma das características desse pastor é nos oferecer uma vida de paz, uma vida de tranquilidade. Não que a vida do crente é mamão com açúcar, né? Não é, Diácono André? Hoje a gente aprendeu lá com o Jó sobre a perseverança. Mas esse pastor, é ele que oferece uma vida, não essa vida terrena, mas é uma vida depois dessa vida, é uma vida de paz, é uma vida de alegria. Ele protege as suas ovelhas, ele cuida das suas ovelhas, ele oferece um lugar de paz, um lugar de descanso. Você pode procurar paz em qualquer outro lugar desse mundo, que você não vai achar a paz que esse pastor te oferece. Esse pastor te oferece segurança. Você pode encontrar, você não pode procurar segurança, mas você não encontra segurança nesse mundo, porque não existe. Porque segurança, a verdadeira segurança, esse pastor tem para você. Jesus também apresenta nesse texto o assalariado, que é o mercenário. Ele apresenta as suas características e ele fala: o mercenário, ele não tem cuidado com as ovelhas. Ele falou aqui, o mercenário, quando vê a ovelha, vê um perigo vindo, ele corre, ele foge, ele deixa a sua ovelha em perigo. Essa é a característica do mercenário. Ele não cuida e nem se importa com as ovelhas. Ele não é proprietário das ovelhas, porque ele já não tem. Eu fui comprada e eu não posso ter outro dono, porque o preço que ele pagou por mim, ninguém mais paga. O preço que ele pagou por você, ninguém mais paga. Esse preço é único. Ele deu a sua vida, pela sua vida. Ele deu a sua vida para se salvar. O mercenário, ele não pode comprar as ovelhas, porque elas já têm dono, elas já foram compradas e com preço de sangue. Numa situação de perigo, ele abandona as ovelhas e foge. E o lobo vem e destrói as ovelhas. O lobo vem e mata a ovelha. Porque o lobo, o inimigo de nossas vidas, ele veio para matar, roubar e destruir. Jesus, ele veio para te dar vida, e vida em abundância. Mas o inimigo, o mercenário, ele veio para matar, roubar e destruir. Não pense que ele é bonzinho quando ele te oferece prazeres que só tem... Você só consegue sentir paz, você só consegue sentir alegria naqueles momentos. O inimigo, ele te dá momentos de alegria, mas o pastor verdadeiro, ele te dá vida e vida eterna. Ele não te dá momentos de alegria, porque esses momentos passam. E quando esses momentos passam, só fica a tristeza, só fica o arrependimento. Jesus, ele vem para te dar vida e vida de paz, vida de alegria. E é isso que ele quer te dar nessa noite. E é esse pastor que eu quero te apresentar nessa noite. É um pastor que te dá vida e vida abundante. Uma vida de paz, uma vida de alegria. Não prazeres momentâneos que passam, mas é uma vida de paz. O bom pastor, ele ama verdadeiramente as suas ovelhas. Ele deseja cuidar delas. Quando a ovelha vem do pasto cheia de carrapicho, cheia de carrapato, cheia de sujeira, o pastor, ele tem prazer em limpar as suas ovelhas. E você pode dizer assim: mas eu
não nem consigo chegar perto desse pastor porque eu estou cheio de carrapicho. Eu estou cheio de carrapato. Não tem problema. Ele tem prazer em cuidar da sua vida. Ele tem prazer em cuidar das suas ovelhas. Porque Ele ama verdadeiramente a sua vida. E aqui nesse texto nós aprendemos sobre a natureza e a missão de Jesus. Qual foi a missão de Jesus? Jesus veio a esse mundo com uma missão. Ele veio a esse mundo com a missão de te salvar. Ele veio a esse mundo com a missão de se entregar na cruz por você. Ele veio a esse mundo com a missão de te tirar das garras do inimigo, do mercenário. Ele veio a esse mundo para te dar paz. Ele veio a esse mundo para te dar uma vida em abundância. Ele veio a esse mundo para te salvar. Ele veio a esse mundo só por você e por mim também. Ele veio com uma missão de salvar a humanidade. Ele é o mediador entre Deus e o homem. Não tem como. Ele é que ele menciona o Pai. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. E assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Entre Deus e você existe Jesus, aquele que veio para te salvar. Entre o abismo que esse mundo nos oferece, tem Jesus que é a ponte que nos leva até Deus. Ele veio para ser ponte. Ele veio para ser farol. O Ministério de Louvor, ele ministrou aqui e ele falou como um farol. Jesus é o nosso farol. Jesus é aquele que clareia o nosso caminho. Jesus é aquele que nos conduz uma vida eterna. Jesus é aquele que nos conduz uma vida de paz, uma vida de alegria. É esse pastor que eu quero que você conheça nessa noite. Jesus, Ele é o caminho. Jesus, Ele é a verdade. Jesus, Ele é a vida. E Ele quer te dar vida e vida eterna. Jesus, Ele não só apenas conhece a sua ovelha, mas Ele se sacrifica por ela. Ele se importa com você. No versículo de 26 e 27, ele apresenta as características de uma ovelha. Ele fala assim, ó, a ovelha, ela crê no seu, ela confia, ela crê no seu pastor. O primeiro passo para você se tornar uma ovelha do Senhor, você precisa confiar nele. Você precisa crer e confiar no seu pastor. A ovelha, ela ouve a sua voz. Isso significa que a ovelha obedece ao seu pastor e ela confia nele. Elas seguem ao pastor. A ovelha, ela segue a Jesus. Isso significa que a ovelha, eu, você, nós somos comparados com a ovelha e nós somos, ao se tornarem ovelhas do Senhor, nós nos tornamos discípulos dele. Nós seguimos a Jesus e somos discípulos de Jesus. Nós obedecemos a sua voz, nós obedecemos a Deus, nós confiamos nesse pastor. E a pergunta eu te pergunto nessa noite, será que eu e você, nós somos ovelhas do rebanho de Jesus? Nós temos as características de ovelhas. Esse texto, ele nos fala da característica de uma ovelha e da característica do mercenário. A ovelha, ela ouve a voz do seu pastor e obedece. Quem não é ovelha, ela não ouve a voz. E se você ainda
do Senhor ainda dá tempo. Esse pastor que eu estou te apresentando nessa noite, ele está de braços abertos, esperando por você, esperando para ser o seu pastor. Se você ainda não é ovelha do Senhor, se você ainda não é do aprisco desse pastor, ele está de braços abertos, te esperando. Ele quer cuidar de você. Ele quer tirar os carrapichos. Ele quer tirar os carrapatos. Ele quer te dar uma vida em abundância. Ele quer te dar uma vida de verdadeira alegria nele. E nós só podemos dizer que somos ovelhas desse aprisco e seguimos a Jesus como discípulos dele, se ouvirmos a sua voz. E ouvir a voz de Deus implica em obedecer ao Senhor. Tem muita gente que pensa que é ovelha de Jesus, mas se engana. São membros de igreja e religiosos. Não são discípulos, não são ovelhas. Se enganam, estão se enganando. Um discípulo, uma ovelha, ela procura obedecer. Ela procura obedecer à vontade do Pai. A ovelha, ela não faz a sua vontade, ela faz a vontade do Pai. Se você tem feito a sua vontade, se a sua vontade tem falado maior na sua vida, você ainda não é ovelha, você ainda não é discípulo. Um discípulo procura obedecer em tudo e não faz o que lhe convém. Um discípulo faz a vontade do Pai. A ovelha faz a vontade do seu pastor. Se ama a Deus e busca conhecer e pratica a sua vontade, e se seu caráter tem sido transformado, se você tem deixado as suas mazelas, se você tem deixado a sua vida de antes, se você tem deixado o seu egoísmo, a sua rebeldia, o seu orgulho, você está se transformando em uma ovelha. Aí você é um discípulo de Jesus. Somos como ovelhas, irmãos, e precisamos que Ele nos conduza. O pastor, ele conduz as suas ovelhas em pastos verdejantes. A gente tem o Salmo 23, ele fala sobre isso. O pastor, ele vai à frente de suas ovelhas, conduzindo as suas ovelhas em pastos verdejantes. O pastor, ele não leva as suas ovelhas para o perigo. O pastor, ele cuida das suas ovelhas. E quando aparece o perigo, ele não abandona as suas ovelhas. Ele fica com as suas ovelhas. E ele protege as suas ovelhas. Mas você precisa ser do aprisco do Senhor. Não tem meio termo, irmãos. Se você não ouve Jesus, não segue a Jesus, você fica sem pastor. Você está sem pastor. Você está com uma folha seca e vai para onde o vento te manda. Você não é conduzido. O pastor, ele quer te conduzir. O pastor, ele quer te levar a pastos verdejantes. O pastor, ele quer transformar a sua vida. O pastor, ele quer te transformar. Mas você precisa dar crédito à palavra de Deus. Se seguirmos o bom pastor, teremos intimidade com ele e desfrutaremos de uma vida abundante e de segurança. O Salmo 23, ele fala o quê? Ele começa com Salmo 23. Vamos lá? É só começo. Mas é bom, esse salmo é gostoso, né, irmã? Dá vontade de ficar falando dele. Salmo 23, ele fala dos benefícios experimentados por aquele que é ovelha e tem o Senhor como pastor. O versículo 1, que nós acabamos de declarar, fala o quê? O Senhor
Aí ele fala, ó, não faltará descanso e refrigério. No versículo 2 e 3. Não faltará direção. Não faltará proteção. Não faltará função. Não faltará aceitação. Não faltará a presença eterna do Senhor na sua vida. Amém, igreja? Amém. É isso que o Salmo 23 ele fala. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aí ele vem falando o que não falta para uma ovelha, da ovelha que tem um pastor. Não falta descanso e refrigério. Se a sua vida está turbulenta, se a sua vida está toda confusa, se você está cansado de viver essa vida, você precisa de um pastor. Porque ele tem descanso e refrigério para você. Se você não tem direção, se a sua vida está toda atrapalhada, se você não sabe o caminho, se você não sabe aonde aquela estrada está te levando, se você não sabe aonde você vai chegar, pare. Busque ao pastor. Ele quer te direcionar, porque a ovelha do pastor, a direção, não faltará direção na sua vida, e é uma direção segura, porque ele só vai te levar a um lugar seguro. O que não falta para uma ovelha do pastor é a proteção, porque ele quer te proteger, ele quer cuidar de você, ele quer cuidar. Quando você se sentir desamparado, abandonado, e você olhar para trás e só ver uma pegada na areia, isso significa que o pastor, ele te pegou no colo, porque ele quer te proteger, ele quer te levar a lugares altos, ele quer te oferecer o melhor banquete. A ovelha do Senhor, ela não falta unção. A ovelha do Senhor, ela é aceita. E não falta para a ovelha do Senhor a presença desse Deus. Tudo isso está nesse salmo. Ser ovelha de Jesus e fazer parte do seu rebanho implica em segui-lo e obedecê-lo. Se Ele é o nosso bom pastor, que deu a sua vida por nós, então nada nos faltará. Se Ele é o seu pastor, Ele deu a vida por você, então nada te faltará. Você só precisa obedecer e ouvir a sua voz. Romanos 8:32. Ele fala assim: aquele que não poupou a seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Podemos descansar nos braços desse pastor, porque ele se entregou por nós e nos dará coisas grandes. Ele quer nos dar, Ele quer nos apresentar coisas grandes, mas nós precisamos parar de fazer a nossa vontade e fazer a vontade desse pastor. Precisamos parar de experimentar coisas que não nos levam a caminho nenhum, ou que nos levam a um caminho muito largo. Que possamos parar de experimentar coisas que o mercenário nos apresenta. Se você tem usufruído de coisas que o mercenário tem te apresentado, pare. Volte e olhe para o seu pastor, aquele que se entregou na cruz por você. Experimente viver o extraordinário de Deus. Experimente fazer a vontade de Deus. Experimente se render a esse Deus, porque você vai experimentar o extraordinário. Você nunca mais, quando você fizer parte do rebanho do pastor, desse pastor que deu a vida por você, você nunca mais vai ter necessidade de experimentar aquilo que o mercenário tem te oferecido. Tudo que ele tem te oferecido não
todos os espaços vazios, como nosso pastor. Pare para ouvir a sua voz. Pare e ouça a voz do seu pastor. Ouça a voz do pastor. Pare de ouvir a voz do lobo. O lobo, ele quer te matar. O lobo, ele quer te destruir. Pare de perder tempo. Nós não temos mais tempo. Tempo é o que nós não temos mais. O pastor está voltando, igreja. O pastor está voltando para buscar a sua igreja. O pastor está voltando para buscar as suas ovelhas. Ele precisa achar todas as suas ovelhas no aprisco. Ele está voltando. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Pare de perder tempo. Pare de perder tempo. Ouça a voz do bom pastor. Se renda a esse pastor. E ele fala aqui no 26 para encerrar: mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Quem não é ovelha não crê na palavra de Deus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Você nunca mais vai poder dizer: eu não conheço esse pastor, não sei nem quem ele é. Ele é o bom pastor que deu a vida por você. Jesus é o bom pastor que deu a vida por você. Jesus é o bom pastor que foi àquela cruz. Jesus é o bom pastor que não desistiu de você. Jesus é o bom pastor que te comprou com preço de sangue. Jesus é o bom pastor que quer te levar a um lugar seguro. E eu quero te perguntar nessa noite. No versículo 28 ele fala assim: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu quero te fazer, igreja, feche seus olhos. É tempo de orar, igreja. Ovelha, feche os seus olhos. Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Jesus fala assim: eu lhes dou a vida eterna. Aqueles que eu arrebato, ninguém mais pode tirar de minhas mãos. Se você já foi algum dia desse aprisco e está longe, está afastado, eu quero te fazer uma pergunta: você quer voltar para o aprisco desse pastor? Se você quiser, levante uma de suas mãos, nós vamos orar para você. Você quer voltar a ser reconhecida como ovelha, a ser chamada pelo nome? Você quer voltar? Levante sua mão. A segunda pergunta é: se você ainda não, você nunca fez parte desse rebanho, mas você tem sentido a necessidade, você tem entendido que você precisa de um pastor, que você precisa ser direcionado por esse pastor, que você precisa de um caminho, que você precisa parar de ir para caminhos que não te levam a lugar nenhum. Se você nunca fez parte desse aprisco, você quer fazer parte, você quer aceitar esse Jesus como pastor, você quer aceitar a Jesus como pastor de sua vida, levante sua mão. Tenha coragem. Ele não te negou. Ele não desistiu
desistiu de você. Ele foi para a cruz e morreu por sua vida. Você quer aceitar a Jesus? Levante sua mão e a igreja vai orar por você. Se você não quer, saia daqui nessa noite sabendo que você já conhece. Você foi apresentado pelo pastor. Você foi apresentado ao pastor que deu a vida por você. Você nunca mais vai poder dizer: eu nunca fui apresentado. Eu não conheço esse pastor. Esse pastor te ama. Esse pastor se importa com você. Ele sofre as suas dores. Ele chora com você. Esse pastor, ele quer te dar um refrigério. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Entrega para ele. E ele fará maravilhas na sua vida. Que Deus continue te abençoando. Em nome de Jesus. Amém? Devolvo a palavra para o pastor Rodeci. João 10:10 diz que o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Esse que veio é Jesus Cristo. É o verdadeiro pastor para nos dar vida e vida em abundância. Que você possa levar essa reflexão hoje para a sua casa e não deixe passar a oportunidade. Receba o Senhor Jesus em sua vida. Ele é o único que pode nos salvar. Ele é o único. Não há outro meio para que sejamos salvos, a não ser por Jesus Cristo. Leve essa reflexão e aceite a Jesus o mais rápido possível. Você que está afastado ou desanimado, volte o mais rápido possível. Jesus Cristo está voltando para buscar a sua igreja. Amém? Vamos encerrar o culto nesta noite. Eu louvo a Deus por cada vida aqui nesta noite. Louvo a Deus porque te trouxe aqui nesta noite, porque nós não damos um passo sem que o Senhor esteja conduzindo a nossa vida. Então Ele que te trouxe aqui, Ele que permitiu para que você estivesse aqui nesta noite, para juntos estarmos louvando ao nosso Deus. Nós vamos mais uma vez orar, né? Agradecendo a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui juntos, louvando a esse Deus maravilhoso que nos presenteou com Jesus Cristo para nos dar vida e vida eterna. Se você puder, se coloque de pé, nós vamos orar ao Senhor. Quero agradecer a presença aí de todos que nos visitam, e quando sentirem o desejo, volte, vai ser um prazer estarmos louvando a Deus juntos, né? Rodrigo e todos os demais, a família toda aqui, voltem para que juntos possamos estar louvando e exaltando o nosso Deus. Logo após o culto, a cantina estará funcionando, tem caldo, né? Rosana falou que tem um caldo lá. Passe por lá que você vai ver. Essa época fria é a época do caldo, né? E você vai cooperar com a obra também, comprando ali um caldo e participando daquela cantina maravilhosa que temos aqui. Amém? Vamos orar ao Senhor. Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, porque o Senhor nos concedeu essa oportunidade de estarmos reunidos, te louvando nesta noite. Obrigado por cada vida que entrou, ó Pai, por essa porta, ó Pai, para estar aqui conosco nesta noite. Obrigado pela Tua palavra, que foi ministrada nesta noite, através das músicas e também, ó Pai, a palavra pregoada pela Tua serva, irmã Rosana.
que o Senhor nos trouxe aqui nesta noite. Muito obrigado, Pai. E pedimos, Pai, que o Senhor nos conceda uma semana de paz, uma semana abençoada no Teu santo nome. E que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as maravilhosas consolações do Espírito Santo, seja com todo o teu povo aqui espalhado na face da terra. E a Igreja de Cristo, juntos, possamos dizer amém. Amém? Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Mais uma vez, muito obrigado. Leve a doce paz do Senhor Jesus a toda a sua casa.